Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 do Aberto e também o canal 12 da NET. A partir de agora tem o nosso Cidades em Debate e lembrando que o nosso programa também, ele é transmitido ao vivo pelo YouTube, é só entrar lá no Cidades em Debate ou também, se você preferir, pode ser pela internet, através do site da TV Unisantos, que é tvunisantos.com.br, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa programação, já vamos trazer aqui o quadro de Covid, né, na cidade de Santos. Já vamos trazer aqui, diminui, hein, o número de internados na rede de saúde de Santos de 283 para 274 pessoas, 3,1% abaixo, né? Destas, 121 são de Santos, que corresponde a 44,2%, e 153, que corresponde a 55,8% de outros municípios. Diminuiu também o total de internados dos leitos de unidade de terapia intensiva nas UTIs, voltado aos casos mais graves, de 167 para 157, uma queda de 6%, graças a Deus, né? Desses, 67 são de Santos, que corresponde a 42,6%, e 90 de outras cidades, que corresponde a 57,4%. E a ocupação da taxa geral dos leitos, né? 671 leitos da Covid disponíveis na cidade de Santos, está em 41%. E entre os 358 leitos de UTI, a ocupação é de 44%. Na rede SUS, a taxa é de 39% e na rede privada é de 51%. E você está vendo esse site aqui, santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, ele traz aí várias informações sobre a Covid, né, sobre a cidade de Santos e outras informações muito importantes também, então vale muito a pena você acessar, tá certo? Bom, hoje estamos aqui na quarta-feira, hoje comemora-se, hoje dia 14 de julho, dia do doente, dia do propagandista de indústria farmacêutica, dia da liberdade de pensamento, dia nacional dos povos americanos e dia mundial do chimpanzé, né? Até o chimpanzé tem mundial, como diz o outro, né? Tá certo. Bom, já que hoje é o dia como é aqui, é o dia do propagandista de indústria farmacêutica, e nós temos aqui vamos dizer aqui, um farmacêutico, né? É um dono de farmácia, de manipulação. Vamos dar uma boa tarde aqui pro Luizão. Primeiro, nosso convidado Luiz Fernando Cardoso. Ô Luizão, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo mais uma vez, hein? Hoje é quarta-feira, é o dia da feijoada. Poxa vida, é uma honra participar do seu programa e eu não quero ser preso por falsidade ideológica. Eu não sou farmacêutico, eu sou administrador e economista. E eu optei para o ramo de farmácia graças ao meu pai, que foi um dos maiores médicos de Santos, pneumologista, anestesista, alergista e ortomolecular, né? Ele me incentivou muito a estar contribuindo, já que eu não tive a paciência de sentar na cadeira e estudar para fazer o que minha filha está fazendo, né? A medicina. E estou aqui, me sinto honrado. E ontem, terça-feira, foi o Dia Mundial do Rock, onde eu tive uma participação muito grande na cidade de Santos, por ter feito o primeiro festival de rock de Santos. Aí sim, olha as histórias do Luizão. Tem que fazer um programa só com o Luiz, né, o doutor Maurício? Ele é cheio de histórias, né? Tudo bom, doutor Maurício? Como é que você tá? Seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, Santiago. Boa tarde, Luiz Fernando, ilustre roqueiro, cheio de histórias. Boa tarde à sua imensa audiência. No dia de hoje, já com boas notícias aí, né? Rumo à abertura total aí do afastamento social, em razão dessa diminuição aí de contágio. Enfim, espero ter um programa de alto nível e contribuir com a nossa sociedade. Muito obrigado, Santiago. Bom, e conosco também pela primeira vez, chegando aqui o secretário de comunicação da cidade de Cubatão, meu querido amigo jornalista Guilherme Amaral. Seja bem-vindo, Guilherme. Como é que você está? Tudo bem? Santiago, uma boa tarde a você, uma boa tarde ao doutor Maurício Baltazar, boa tarde ao Luiz Fernando. Agradecer em seu nome toda a equipe da TV Unisantos, produtora do nosso programa. Hoje, quarta-feira, né, com a permissão de Deus, no momento de pandemia, né, mais de 530 mil pessoas tiveram as suas vidas abreviadas, então estarmos aqui hoje é um privilégio. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de prestação de serviço. Tá certo, uma oportunidade para a gente saber um pouquinho mais o que está acontecendo aí na cidade de Cubatão. Então nada melhor do que o secretário de comunicação para falar conosco hoje, né? E claro, ele também vai conversar com a gente sobre os assuntos aí da nossa região, do Brasil, do mundo. Inclusive já começamos aqui o nosso programa com o caso da urna, né? Urna eletrônica. Isso só se fala em urna eletrônica ultimamente, que realmente é algo que está em pauta, né? E a gente estava fazendo uma conta aqui. Passado já 25 anos da estreia das urnas eletrônicas nas eleições brasileiras, e o uso dessas máquinas está novamente em pauta, né? E a discussão foi puxada pelo presidente Jair Bolsonaro, que acusa o modelo de não ser confiável, alega que houve fraudes nas eleições de 2018 e a mesma em que o elegeu. Bolsonaro quer que a partir da eleição presidencial de 2022 os números de cada eleitor, que cada eleitor digitar na urna eletrônica sejam impressos e que os papéis sejam depositados de forma automática numa urna de acrílico. A ideia dele é que, em caso de acusação de fraude do sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente. Ou então em caso de pane das urnas, né, que acontece muito também. O tema já está no Congresso Nacional. Em maio, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para estudar uma proposta, de emenda à Constituição que institui o mesmo modelo de voto impresso pregado pelo presidente da República. É a PEC 135 de 2019. Foi redigida pela deputada federal Bia Kicis, do PSL, e tem como relator o deputado Felipe Barros, do PSL. Barros acaba de apresentar o seu parecer favorável à aprovação da PEC. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, responsável pela organização das votações brasileiras, é contra as acusações de vulnerabilidade do sistema eletrônico e, em nota enviada à agência Senado, diz que utiliza o que há de mais moderno em tecnologia para garantir a integridade, a confiabilidade, a transparência, a autenticidade do processo eleitoral. Lembrando que esse sistema de urna eletrônica foi adotado em 1996. Eu recebi até um filminho na internet, não sei se vocês receberam também, eu vou até passar aqui, é um filme curto, né? Que ele traz o que mudou dos anos 90 para cá. Vamos assistir esse filme aqui, é bem rápido para a gente ter uma ideia o que era a tecnologia e o que não é mais. Olha lá. Tá aí, apenas 2 países e pequenos que usam o mesmo método de urna. E haja vista que os Estados Unidos, no estado da Califórnia, usa a urna eletrônica também, mas já com a filipeta, ou seja, com comprovante, né? Então, para dizer que também país de primeiro mundo tem. Agora fica aquela pergunta. Primeiro, doutor Maurício, alguma coisa que apareceu aí na tela foi assim bem familiar para sua vida aí ou não? Dos anos 90?
Videocassete. Videocassete. Eu acho que o Guilherme é o mais novo daqui, né? O Guilherme eu acho que é o mais novo daqui, entre nós. Eu acho que ele não passou por isso. Ô Luiz Fernando, e você? Me recordo. Recorda? Recorda do quê, Guilherme? Videocassete, viu? Videocassete? Rapaz, chegou a pegar, mas você parece ser tão novinho, Guilherme, né? Bom, e o Luiz Fernando? Luiz Fernando teve o Luiz Fernando, eu acho que teve o tijolão, não teve não, Luiz Fernando? Tive. Eu vi meus filmes de criança no Super 8. Naquela rodinha lá e tal. E meu pai tinha aquelas fitas TDK que botavam no carro. Puxa vida, olha. Fita cassete, né? Tempo bom. Tempo bom. Bom, acho que todos os tempos são bons, é que a gente viveu já esses tempos, então fica na lembrança. Se a gente voltar alguns anos, tipo 5, 6 anos atrás, também vão ser bons. O ano passado foi bom, independente da pandemia ou não. Enfim. Ô, doutor Maurício, agora fala pra mim, e essa diferença de tecnologia chama atenção ou não? Claro que chama, né, Santiago? Tudo evolui. Causa muita estranheza o Tribunal Superior Eleitoral ir contra essa evolução. Afinal de contas, esse voto auditável que toda a nação reclama hoje em dia, não só o Bolsonaro, né, nas eleições passadas, mesmo as eleições municipais, sofremos com reclamações em todos os rincões desse grande país, aquela demora na transmissão e nos resultados, dão indícios de que é vulnerável, sim, o atual sistema e que precisa evoluir como tudo evoluiu, né? Telefone, internet e os equipamentos eletrônicos de modo geral. No meu ponto de vista, o voto auditável seria uma evolução a esse sistema que tem hoje. Portanto, num país, num Estado democrático de direito como o nosso, seria absolutamente razoável que todos quisessem, principalmente o tribunal responsável pela lisura das eleições. E, diante do contexto socioeconômico e principalmente político que nós vivemos hoje, causa muita estranheza um magistrado, né, de carreira, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sair em campanha, inclusive falando sobre o mérito da questão, o que ele não deveria num eventual julgamento, sobre essa condição, que não é da sua competência. Ao legislativo compete instruir leis que vá organizar as futuras eleições, e é o que estão fazendo. Ao tribunal, a justiça, de modo geral, tem que fazer cumprir a lei, não ficar fazendo propaganda a favor ou contra. Então, assim, toda essa teoria que existe aí acaba dando um ar não de certeza, porque, afinal de contas, é uma certeza, mas há alguma coisa no ar, Santiago, de que algum dos membros do Tribunal Superior, né, do STF, estão sendo realmente chantageados para conseguir ou evitar que essa evolução aconteça, para então manejar algum resultado programado, fraudado nas próximas eleições. É uma preocupação, é uma reivindicação legítima e eu penso que o nosso Congresso deve manejar e fazer materializar para que tenhamos umas eleições tranquilas, pelo menos mais próxima do tranquilo, do adequado, do certo, do legítimo, né? Quem for pegar essa faixa, Bolsonaro ou qualquer outro, tem que ter a legitimidade, tem que ter a segurança jurídica que o povo reclama hoje. Para conseguir isso lá na frente, precisamos fazer o voto auditável hoje, dar certeza de que todos poderão conferir o seu voto. É o que eu penso, Santiago. Tá certo. Ô Guilherme, não ficaria mais democrático se eles abrissem? Não, tudo bem, já que aqui no caso a urna eletrônica, ela é uma urna que não tem falhas, então vamos colocar mais um dispositivo de segurança para o pessoal ficar com a consciência tranquila. Esse não seria o caminho do que falar, não vamos pôr nada não, porque fica uma impressão que estão protegendo alguma coisa assim oculta, escusa, né? Você tem essa impressão também, Guilherme? Olha, Santiago, você tem em mente sempre que nós vivemos um Estado democrático de direito. Entender que a democracia ela precisa ser fortalecida, com as instituições, os órgãos ministeriais. Ora, dizer para você, claro, todo e qualquer instrumento que
fortaleça e que nos dê maiores garantias de resultados eleitorais são muito válidos, são de grande valia, né? São muito valiosos. Agora, isso é uma discussão que precisa ser amplamente discutida, evidentemente, não cabe a um agente político, sem dúvidas, fazer esse juízo de valor, né? Cabe agora às instituições, né, ao Congresso Nacional, tomar as medidas cabíveis para que nós tenhamos, seja com ou sem o voto impresso, que nós tenhamos aí instrumentos de fortalecimento e, claro, que nos dê garantias de resultados legítimos. O que eu não admito é que as pessoas deslegitimem, né, desvalorizem e enfraqueçam as instituições, né? Isso não é admissível no Estado democrático de direito e no fortalecimento da democracia brasileira. Até por esse bafafá todo que foi criado, né, Guilherme? Eu acho que se colocasse, o voto auditável, pronto, cala a boca todo mundo aí, já tem o voto auditável, seria mais ou menos isso, né? Já que vocês pediram, então tá aí, porque não tem o que temer, né? Mais ou menos isso. Porque é dentro do que você falou mesmo, a gente não pode ter uma desconfiança de algo que... a urna é o símbolo da democracia, que nem esse filme que nós passamos agora, dos anos 90, então quer dizer, a urna é a mesma, né? Não mudou nem vamos dizer, o design dela, né? Se você pegar o Gol dos anos 90 e pegar um Gol de agora, já passaram 6 gerações. E no caso da própria urna não passou, é a mesma geração, o mesmo design, é o mesmo sistema. Quer dizer, ela por si só já está obsoleta, né? É o que a gente pelo menos percebe. O Luiz Fernando, e você, como é que vê essa questão desse voto impresso, que todo mundo só fala nisso, a mídia toda fala nisso, aí barraram, agora vai ter, vão votar para ver se vai ter ou não. Como é que você vê tudo isso? Eu vejo de uma forma simples. Qual é o problema de ter o voto impresso após ir à urna eletrônica? Nos países que dizem que é do primeiro mundo, nenhum usa esse sistema. Eu não vou falar se é certo, se é errado. Eu tenho muitas dúvidas dos resultados de urnas, mas muitas. Porém, agora, poxa vida, se está questionando que se vota na urna, sai o papelzinho lá e a pessoa ainda não vai poder nem conferir, essa é a minha preocupação. O papel que entrou numa urna lá secreta, porque para mim teria que ser impresso, a pessoa olhar e falar, tá de acordo, botei aqui, tá? Porque isso só vai legitimar as eleições. Só isso. Eu não acredito. Esse mundo, até o Pentágono já sofreu ações de hacker. Quanto mais o nosso sistema eleitoral, sabe? Eu parto do seguinte princípio: quem não deve, não teme, que se faça. E não concordo com um papelzinho que vai direto para a urna. Eu concordo que a pessoa vote na urna eletrônica, saia o papelzinho e vá lá e deposite, para confirmar aquilo que ele se propôs. 1 mais 1 é 2. Não muda. Se 1 mais 1 é 4, eu nunca vi na minha vida. Então, não sei por que o STF, o tribunal lá eleitoral, tem receios de fazer. Estados Unidos é voto no papel, Inglaterra é voto no papel, Japão é voto no papel, França é voto no papel. Será que eles estão atrasados como o Brasil está? Não acredito nisso. Então, a legitimidade da sustentação ao resultado. Tá certo. Se a gente voltar também, né, Guilherme, se a gente voltar ao tempo lá do voto de papel, né, a cédula, não teve. Qual foi o progresso que teve, né, desde o começo dos tempos até hoje, né? Tá que nem a urna, né? Então tá 0-0, tá empatado. Agora, no caso, o que a gente tá querendo é uma urna que seja que nem aquela da padaria, quando você vai lá, passa na maquininha, que a mulher fala, você quer sua via?
Aí você fala, eu quero, ou então não quero, mas ela vai ter a via dela para fazer a contraprova para fechar o caixa. Seria mais ou menos isso. Quer dizer, seria uma evolução. Aí eu acho que o mundo iria copiar o que o Brasil está fazendo também. Né? Porque, quer queira ou não, o Brasil, por ser um país de terceiro mundo, até que é bem saidinho, né? Em questão de desenvolvimento, de uma série de questões que a gente acaba dando exemplo até para o mundo. Então, acho que seria, vamos dizer, uma oportunidade para a gente mostrar, por exemplo, para o americano, faz desse jeito que dá certo. Porque a gente já tem a nossa urna, se ela é inviolável, que eu acredito que seja, mas o que a gente está querendo é o quê? É a comprovação de que ela é inviolável. Porque se você passa uma eleição, você não tem no que pegar, não tem como fazer uma recontagem de votos, caso a pessoa queira, que é um direito da pessoa de fazer uma contagem, isso aí está na Constituição. Como é que nós vamos fazer contagem de votos em uma urna eletrônica hoje? Não tem como. Agora, com a Filipeta, a gente já conseguiria, né? Em nome da democracia, mais ou menos isso, né, Guilherme? Então, sem dúvida, Santiago, reitero aqui o que eu disse agora há pouco, né? Qualquer tipo de dispositivo que garanta e legitime ainda mais os resultados das eleições são válidos. O que a gente não pode é politizar, né? Claro, é sempre em nome da democracia, em nome da garantia dos resultados legítimos. O que não se pode é você utilizar desse subterfúgio para você, premeditando uma derrota nas urnas, você descredibilizar e enfraquecer as instituições. Esse discurso eu repudio e rechaço. Agora, a ampla discussão democrática sobre a evolução do sistema eleitoral e do resultado das urnas, isso é de suma importância e é de grande valia na sociedade civil hoje. Doutor Maurício, eu concordo com o Guilherme nessa questão aí. O Bolsonaro, por exemplo, ele falou, né? Foi fraudada a eleição, que nem está no nosso texto aqui. Mas até hoje não apareceu a prova. Né? Ele fala, mas vou provar que jeito? A urna não deixa provar, mas então fica calado, né? Aquela questão, né? Quem não prova fica calado, não sei. Eu respeito o entendimento do Guilherme e do seu também, Santiago, mas me parece que não é simplesmente a politização só porque o Bolsonaro é o que vem desta vez falando sobre o tema. Na realidade, esse tema já é recorrente, né? Nas eleições da Dilma, eu lembro de vídeos em que a máquina ficava sozinha, sem que ninguém estivesse lá, a máquina estava computando voto. Quem não lembra de ter visto vídeos dessa natureza? Né? Agora, recentemente, né, eu participei um pouco mais diretamente das eleições municipais e verifiquei em todos os rincões desse país que haviam vereadores que se diziam prejudicados, porque no seu seio ali comunitário não havia os votos que ele tinha certeza que deveriam ter. E, inclusive, até pouco tempo aqui em Santos foi recontado aí, ou pelo menos se tentou recontar, eu nem acabei vendo o resultado, mas enfim, existe um histórico fático recente de que há problemas, né? Quem não lembra da saia justa que esse atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral ficou em explicar o ataque que estava recebendo, porque demorou demasiadamente para chegar ao resultado das eleições. Quem não lembra? Então, assim, não é politizar. A questão é política, é óbvio que é, mas é também de segurança, né? De segurança jurídica, de segurança do próprio país, porque a gente pode, eventualmente, estar sendo vítima de um ataque internacional, de organizações aí feitas para melar nossas eleições. Poxa vida, o Biden, o presidente anterior foi acusado de ter mancomunado lá com a Rússia, enfim, por que o Brasil não seria capaz de ser vítima, como os Estados Unidos foram nessa questão eleitoral? E o Luiz Fernando chamou muito bem a atenção, porque países sérios como Inglaterra, Estados Unidos, não que o Brasil não seja, não que a tecnologia seja ruim, nada disso, mas é possível que isso esteja acontecendo. A reivindicação do Bolsonaro e de tantos outros que o antecederam é legítima. E me parece razoável, absolutamente razoável, que qualquer sistema que venha melhorar o que nós temos hoje vai acrescer o nosso sistema, vai melhorar, vai ser satisfatório. Me causa muita estranheza o atual presidente que está debatendo esse assunto, está gastando milhões em propaganda, em lobby e tal, para evitar que uma melhoria, que uma evolução do sistema aconteça, em prol da nossa democracia, em prol da nossa segurança jurídica, em prol da legitimação de quem venha
receber a faixa. Então, assim, é que aqui no Brasil tudo se politiza, inclusive a vacina, inclusive a compra da vacina que não existiu. Enfim, o Brasil não é para fracos, né? Não é para qualquer um, mas o fato é que existe uma situação recorrente que o Brasil precisa resolver. Não que eu esteja defendendo aqui o Bolsonaro a qualquer custo, mas veja bem, se essas eleições chegarem e for polarizada como está sendo por enquanto, não vier nenhuma terceira via, não tiver uma mudança drástica aí no que está acontecendo, o voto auditável vai trazer a segurança pública além da segurança jurídica. É o que eu penso e é o que eu acredito que o Brasil devia materializar esse sistema. Ô Luiz, e essa fala toda do Bolsonaro, quer dizer, ele fala na hora errada, né? Você vê que ele é uma boa pessoa tal, mas fala na hora errada. Se ele não falasse, só pedisse para que isso fosse votado, olha, tem esse projeto, a Bia Kicis lá apresentasse isso, eu acho que seria visto com outros olhos, vamos dizer assim, né? Com mais calma. Né? Agora, de repente, foi burlada a eleição. Aí, além da dele, ele falou que é de 2014 também, né? Da Dilma, que era pro Aécio ter sido presidente. Quer dizer, tumultua o ambiente, né? O que você vê nisso aí? Olha, eu vejo que ele tem razão, porém, se ele fosse mudo, ele seria o melhor presidente de todos os tempos. Ele fala de uma forma que causa mal-estar nas situações. Não que ele não tenha razão, mas a forma que ele fala só traz prejuízos a ele. Então, o meu entendimento, para quem não deve, não teme, que se faça a urna eletrônica, que se projete o resultado do voto e se coloque para poder comparar o prático ao digital, o escrito ao digital, para nunca ninguém poder falar que houve fraude. Eu, em estudos, vi situações que pessoas entram para participar para que o nome dele, de 3 votos, 2 passem para ele. O digital não dá para aferir, cara. Sabe, o digital é uma coisa que, para mim, é vulnerável, extremamente vulnerável. Ele só se torna, para mim, sério se eu tenho uma comprovação real. Qual é a comprovação real? É a impressa. Eu, Luiz Fernando Cardoso, sou totalmente a favor da impressão do voto, mas não que vá direto para a urna, sem a pessoa ver o papel, que ela receba o papel e possa falar, olha, eu votei, deu certo, puxa. Eu votei nesse, saiu outro. E aí? Se você não vê, não adianta nada impresso. Então, eu acredito, 2 mais 2 são 4, na hora que a gente vê 2 mais 2. Então, a minha visão veja bem, se eu sou presidente do Tribunal Regional Eleitoral, falaria para o Bolsonaro, olha, vamos ver como que a gente pode fazer para que não haja dúvidas. Porque, para quem fala a verdade, ninguém merece castigo. Nesse caso no TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral do nosso ministro Barroso. Mas tá valendo. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês esse endereço que está na tela. Ana Costa 74, Vila Matias, é da Igreja Coração de Maria. Você está vendo esse telefone que é da Paroquial, onde a Bebeca atende, né? E esse número é o quê? É justamente pelas campanhas que estão sendo feitas aí pela Baixada, e a gente quer dar um engajamento nisso tudo. Doe alimento, tá chegando frio agora, cada vez esfriando
tudo mais, né? E a previsão é que esse inverno seja bem frio, então doe agasalho, roupas em bom estado, para pessoas, para que elas se agasalhem, para que elas possam pôr comida na sua mesa, no caso dos alimentos. Então é importantíssimo que nesse momento a nossa sociedade se una justamente para um ajudar o outro, porque sempre tem aquele irmãozinho que está precisando mais que o outro, né? Então é nessa hora que entra esse telefone aqui. Se você de repente já está fazendo a sua doação para a sociedade de melhoramento do seu bairro, para as campanhas que tem na sua rua, na sua escola, na igreja, na academia, grupo de amigos, beleza, continua. Agora, caso você tenha algo para doar, mas não tem como levar, então dá uma ligadinha, porque eles mantêm lá uma equipe e essa equipe vai buscar numa hora marcada tudo isso que você está querendo doar. 32237381, esse é o telefone, só falar com a Bebeca, tá certo? Bom, vamos trazer aqui mais um assunto? Olha, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar suposto crime de prevaricação cometido pelo presidente Bolsonaro envolvendo o contrato para a compra de vacina Covaxin. O objetivo é investigar se o presidente foi informado sobre as possíveis irregularidades no contrato e se tomou as medidas necessárias. A abertura do inquérito pela Polícia Federal ocorre depois da Procuradoria-Geral da República solicitar a abertura ao Supremo Tribunal Federal no dia 2 de julho, diante de críticas da ministra Rosa Weber em relação à postura da Procuradoria sobre a notícia crime apresentada contra o presidente. A suposta prevaricação que será apurada é um crime previsto no Código Penal contra a administração pública e ocorre quando um agente público ou político deixa de cumprir suas obrigações legais. Quer dizer, aquele famoso faz vista grossa. Doutor Maurício Baltazar, isso está certo? Como é que você vê esse caso aí? Agora sim, Santiago. Uma representação manejada por quem tem a titularidade, né, quem tem a legitimidade, que é a Procuradoria, ou seja, formalmente correto, então tem mais a que ser investigado. Toda denúncia, toda dúvida deve ser investigada quando a gente fala de um agente público, né? Até a bem dele mesmo, né? Porque vai provar, em tese, a sua lisura e tudo mais. A investigação tem essa finalidade. Agora, me parece que num inquérito como esse, em que não se foi comprado nada, em que o suposto crime que teria um objetivo que era lucrar, enriquecer às custas do Estado, ou ter algum tipo de benefício direto ou indireto, não ocorreu, porque não houve a compra pelos instrumentos de freio que tem a administração pública. Então, me parece que é uma denúncia que já nasceu morta, porque não se materializou esse crime, no meu ponto de vista. Mas, enfim, a Rosa Weber reclamou, a Procuradoria fez, o inquérito já está aberto, então vamos investigar e vamos aguardar o resultado. Eu só entendo que há vários outros motivos contra o Bolsonaro e contra uma série de outros agentes políticos que mereciam uma providência dessa, inclusive contra o Alexandre de Moraes, por exemplo. Mas, enfim, e não se tem, e perder-se-ia tempo investigando coisa muito melhor do que essa, que não ocorreu, que o crime não se materializou, se é que houve crime, então me parece que o resultado vai ser pífio lá no final. Mas tem que concluir, já está aberto, vamos concluir esse inquérito aí, tomara que o Ministério Público atue bem e deixe bem clara a situação. Houve crime, não houve dolo, não houve comunicação, enfim, aquilo que interessa para a sociedade. Ô Guilherme, você acha que teve prevaricação do presidente na questão da vacina Covaxin ou não? Acho que o Guilherme não está nos ouvindo, né? Está nos ouvindo aí, Guilherme? Thiago, estou ouvindo. Oi? Eu estou perguntando, você acha que teve prevaricação do presidente Bolsonaro nessa questão da vacina Covaxin ou você acha que não? Santiago, isso cabe às instituições, né? O sistema judiciário saber se houve ou não, né? Eu sou agente político, né? Agente público não pode trabalhar com achismos, né? Precisa trabalhar de fato com resultados pragmáticos para que você tenha aí as suas percepções de vida. Eu não posso tomar essa liberdade, né? Talvez essa irresponsabilidade. Digo hoje que sim, amanhã prova-se que não.
Então, eu combato justamente isso, né? Os achismos, para que as pessoas simplesmente tenham as certezas do que elas afirmam, né? E não que a gente viva de achismos aí, isso contribui grandemente para a proliferação de fake news, enfim. Então, agente público, ele precisa reconhecer a tua significância e a sua insignificância, e eu reconheço a minha quando o assunto é acusação, denúncia, sistema judiciário. Que a gente aqui no programa, a gente vai acompanhando as notícias, né? E a gente vai, em cima das bases do que são apresentado, a gente vai tomando já a liberdade de não julgar, né? Não julgar, mas analisar os fatos, né? Então, muitas vezes que tem convidados que vêm aqui e falam, mas eu não sou político. E eu falo, não, mas eu quero saber justamente a sua opinião como povo, né? Como pessoa, o que você está vendo, o que você acha. Porque muitas vezes a pessoa vai observando o que a gente está falando e ela fala, poxa, eu não tava sabendo disso, então não estava sabendo daquilo. Eu entendo o seu ponto de vista. Você, como um funcionário público que combate justamente isso, prefere ficar aí na arquibancada, vamos dizer assim, olha, né? O que eu posso dizer para você é o seguinte: na administração pública, nem tudo o prefeito sabe, o governador sabe, o presidente sabe. Então, não posso ter responsabilidade de dizer, como o doutor disse, se há denúncia, precisa ser investigado. E se for comprovada a ilegalidade, que os culpados que eles tenham as suas penitências, né? Que eles que paguem pelas suas malfeitorias. Mas nem sempre um subordinado do presidente, do governador, do prefeito, que faz maracutaia na administração pública, ele faz com a solicitação ou com a anuência do gestor público. Então, as pessoas precisam saber separar bastante isso. Não é porque houve ali atos ilícitos que o presidente sabe, o governador sabe. Isso precisa ser separado, até porque cada um responde pelas suas ações. Ninguém pode responder pelas ações de outrem. Tá certo. Hein, Luiz? Pelo que a gente vê, a Covaxin é uma vacina que veio? Não. Foi aplicada? Não. Quer dizer, não foi comprada, não foi aplicada e não chegou uma dose. Como é que uma pessoa pode responder um crime se um produto não veio e não foi aplicado? E de repente não ficou sem o produto, né? Claro que não foi da Covaxin, mas veio a Coronavac, a Pfizer, enfim. Como é que você vê isso? Você acha que esse julgamento está correto, na sua opinião? Na minha opinião, eu digo o seguinte: não há crime aonde não há uma ação realizada. Se teve má intenção, se teve conluio, se teve situações de tentar fazer com que tivessem proveitos, não foi realizada. Para mim, só há crime. Não é, doutor? Aqui, o crime só se dá quando a ação é realizada. Então, estão querendo, na minha concepção, criar um crime aonde não houve. Houve outras situações que eu chamo a atenção. Por exemplo, o tempo de conseguir as vacinas, a visão da gripezinha, outras inúmeras situações. Neste caso, se não foi assinado um contrato, não houve superfaturamento, por mais que a mídia falem, olha, pediram 400 milhões, não houve. Se não houve, não houve crime. Não sou advogado, doutor Maurício, ele pode falar se eu estou... Em tese seria assim, Luiz Fernando, em tese, mas tem que ser investigado, porque pode ser que esses instrumentos de freio que o administrador público tenha lá no Ministério competente, ele poderia ter verificado quem estava praticando essa irregularidade e, além de evitar, como de fato alguém evitou, encaminhar essas peças para o Ministério Público para verificar eventual cometimento de crime. Ou essa é uma outra situação, mas quando fala-se do presidente, se ele não assinou, ele não cometeu crime.
Se pessoas interessadas em tirar proveito da situação, isso é um crime. Uma outra história. O que não pode, na minha concepção, é confundir as situações. Querem criminalizar o presidente de todo jeito. Olha, passou um rato lá... não dá. Não dá para entender que queiram tirar o presidente à força, sabe? Criando situações. Se houve pessoas querendo forjar isso, que se penalize essas pessoas. Ele próprio pode ajudar a resolver isso. Agora, efetivamente, não houve essa compra superfaturada ao Brasil. Estou falando como administrador, como empresário, como gestor. Não estou falando... interesse público, Luiz, a bem do interesse público e da nossa democracia, investigar não custa nada. Investiga, apura, houve sim omissão ou não e isenta. Existe esse tipo de politização, como o próprio Guilherme chamou a atenção ainda há pouco, né? Alguns temas são politizados no nosso Não, sem país. dúvida. Mas... Eu acho que se ele teve alguma participação, tem que ser penalizado. Graças a Deus, a sociedade brasileira não foi vítima de uma corrupção de compras superfaturadas nesse sentido. Não sei dos outros. Agora, eu, Luiz Fernando Cardoso, presidente, a minha população, o Brasil já estaria todo vacinado, porque o meu entendimento, com o conhecimento que eu tenho, só a vacina pode nos ajudar, mesmo sem ter total estudo científico para poder legitimar a solução. Mas se eu sou presidente do Brasil, os 235 milhões de brasileiros, todos seriam vacinados. 211, Luiz. Perdão, 211 milhões, eu já reproduzi um pouco a mais. Já está em 2050. Não sei. Não sei se a minha cabeça que já fez ver o povo brasileiro sem televisão e fabricando filho mais do que deve fabricar. Mas eu, Luiz Fernando Cardoso, sendo presidente da República, toda a nossa população estaria vacinada. Vote no Luiz Fernando, mas que tenha a filipeta na urna, hein? Olha lá, tem que ter a filipeta. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, dá 30 segundos aqui pra gente tomar uma água. Na volta, vamos trazer aqui o nosso querido Guilherme, ele que é o secretário de comunicação da cidade de Cubatão. O Guilherme vai falar pra gente quais são os planos aí da cidade de Cubatão, o que tá acontecendo na cidade de Cubatão, pra gente poder curtir junto com ele aí e vivenciar junto com ele todas as propostas que estão sendo seguidas e planejadas aí por esse governo, tá certo? 30 segundos, a gente tá de volta. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. E lembrando que o nosso Cidades em Debate é de segunda a sexta-feira, 13h, aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista e no canal 12 da NET também, para toda a Baixada, né? E lembrando que tem as nossas redes sociais, é o Cidades em Debate, tem no WhatsApp, o nosso WhatsApp é o 996031485, para você entrar em contato conosco, dar sua opinião, fazer sua crítica, também é sempre muito importante para que a gente possa melhorar. E lembrando que tem o Facebook,
Cidades em Debate e também no nosso YouTube, né? O programa de hoje, por exemplo, vai ficar lá no YouTube para você poder assistir esse e muitos outros programas a hora que você quiser, tá certo? Bom, agora vamos trazer aqui o nosso secretário de comunicação, o Guilherme Amaral. O Guilherme, você está nessa gestão, né, como secretário de comunicação, não é isso? É nessa gestão que você assumiu o cargo? Isso mesmo, Santiago. Nesse segundo mandato do prefeito Ademário, aliás, aqui eu gostaria de agradecer grandemente pela confiança, pelo trabalho sendo desenvolvido aqui no município de Cubatão, projetando a cidade para o futuro, se desvencilhando do passado e mantendo o presente, que é um grande desafio de um gestor público, é responsabilidade fiscal, e isso o prefeito Ademário tem de sobra. Então, agradecê-lo. E nessa segunda gestão, quadriênio 2020-2024, estaremos aí à frente da Secretaria de Comunicação, mais do que comunicando, mas nas ruas, ouvindo as pessoas, trazendo as demandas, fazendo essa interlocução da sociedade civil com o poder público e, claro, sempre no intuito, né, de traduzir as nossas riquezas em bem-estar social para todos. Guilherme, agora fala pra gente, a cidade de Cubatão, ela precisa, quer dizer, de muitas melhorias, né? Como todas as cidades precisam. O que você vê assim? O que precisa ser feito para que realmente seja feita uma cidade de Cubatão para todos? Como é que você vê isso? Tá nos ouvindo, Guilherme? Acho que ele teve um problema de conexão, hein? Opa, acho que voltou. Tá nos ouvindo? Acho que ele tá com um probleminha de conexão ainda, né? Thiago, opa, acho que voltou. Então tá certo. Você chegou a ouvir a minha pergunta ou não, Guilherme? Ouvi. E sim, vou responder. Bom, Santiago, Cubatão é uma cidade de todos, né? Então, a cada dia que passa, nós precisamos trabalhar para que ela seja uma cidade para todos também. Isso, infelizmente, ao longo dos anos, não se foi pensado. O grande desafio de Cubatão é se desvencilhar do passado, é manter o presente e projetar o futuro. A parte de projetar o futuro, os gestores que por aqui passaram, lamentavelmente, não priorizaram esse segmento de grande importância para o progresso da cidade. A cidade de Cubatão, ela tem um tripé. O prefeito que senta na cadeira, né, de prefeito de Cubatão, ele precisa entender que esse tripé ele é prioridade para o desenvolvimento da cidade de Cubatão, que é trabalhar incessantemente, né, déficit previdenciário. É inadmissível que a cidade de Cubatão retire cerca de 13 milhões de reais do Tesouro, que seria de investimentos diretos à população, à cidade em geral, para repassar a Caixa de Previdência para pagar aposentados. Um verdadeiro assalto aos cofres públicos. Isso, em um ano, passa da casa de 200 bilhões de reais de tudo que se arrecada no município, só para pagar os aposentados que tanto contribuíram, deixar registrado, ao município de Cubatão. Além disso, estoque de precatórios, falta de responsabilidade fiscal, falta de responsabilidade com dinheiro público, hoje nos rende um estoque de precatório que nos toma cerca de 7,5% de todo o orçamento anual. E, além disso, a falta de integralização de cidade. A cidade de Cubatão ela é majoritariamente formada por moradias informais, o que não pode ser mais admissível isso, né? Em pleno século XXI, políticas públicas progressistas, quando tanto se fala em renovação, mas nem todos que entram têm essa percepção de que a cidade não pode mais viver às margens. As pessoas precisam ter dignidade e moradia. E por que as pessoas, e por que não se fala muito sobre isso, né? Porque muito se fala em Cubatão que Cubatão arrecada, olha, uma cidade rica, uma cidade próspera do ponto de vista financeiro. No entanto, pouco se fala do que Cubatão precisa honrar com seus compromissos. Como eu já disse aqui, déficit previdenciário, mais de 200 milhões de reais por ano, que eu tiro do Tesouro para pagar aposentados, e a minha alíquota de 7,5% do orçamento total para pagar precatórios, que são dívidas, para quem não sabe, falar para as pessoas que estão nos assistindo, precatórios são dívidas deixadas pela administração pública de gestões passadas, e, claro, se não tiver responsabilidade, qualquer gestor que entrar pode deixar precatório para o futuro. Isso a gente precisa estancar o mais rápido possível.
A integralização de cidade, claro, por uma questão de bem-estar social das pessoas. As pessoas não podem mais viver às margens, precisam viver saneamento básico, com escolas próximas, com dignidade. É a mesma coisa você morar numa casa e você ganhar 20 mil reais, você vai dizer, olha, o Guilherme ganha um excelente salário, 20 mil reais. Só que o Guilherme tem 15 filhos que não contribuem, né? Infelizmente, a vida os levou para a informalidade e não contribui. Quer dizer, esses 15 mil reais, em que pese um excelente salário, mas a distribuição de renda em casa é muito baixa. E é isso que acontece em Cubatão. Só na Vila Esperança e na Vila dos Pescadores, eu tenho 50 mil filhos dessa cidade que eu não posso deixar de lado. Pelo contrário, preciso trabalhar para todos, mas em especial para aqueles que mais precisam. Eu preciso dar escolas para ele. Eu preciso dar remédios, eu preciso dar medicamento, eu preciso dar vacina, eu preciso dar merenda, eu preciso dar ônibus. E tudo isso requer recurso financeiro. Ora, se o município vive do que se arrecada, se o município não vende nada, se o município não produz nada, ele só vive do que se arrecada, fatalmente nós cairemos num déficit orçamentário e, consequentemente, na pouca distribuição de renda no município. Então, entendendo esse tripé, levando isso como norte, né, desculpe o pleonasmo, mas o norte principal para a administração pública, tão logo a cidade de Cubatão voltará a ser referência na Baixada Santista e no estado de São Paulo. Hein, Guilherme, a gente nota que o prefeito Ademário está no seu segundo mandato, né? Foi bem eleito, né? O povo quis ele de volta na cadeira. E o que a gente pode aprender? Quais são os avanços que a cidade de Cubatão teve no primeiro mandato do prefeito, que nesse segundo mandato possivelmente será já concluído? Bom, Santiago, foram diversos avanços, né? Costumo dizer que o carro ele tem um retrovisor pequeno, porque é menos importante você olhar para trás. Para-brisa maior, você tem que olhar para frente. Mas nós também não podemos esquecer do passado. Nós assumimos a cidade depois de 8 anos de gestão do Partido dos Trabalhadores, e nós pegamos uma cidade que conseguiram fechar o hospital. Até o cabo dos elevadores eles conseguiram levar embora. Além disso, o pronto-socorro central, o pronto-socorro infantil e a unidade de pronto atendimento estavam inoperantes por falta de pagamento tanto do contrato de gestão quanto dos funcionários públicos que lá serviam. Escolas sucateadas, enfim, a cidade de Cubatão passou por uma crise muito difícil. Você, quando assume a cidade nesses moldes, você elenca prioridades quando os recursos são escassos. E a nossa prioridade foi salvar vidas. Então, nesses 4 anos, nós reerguemos o hospital, reabrimos o hospital no modelo de gestão sustentável, 60 SUS, 40 privado, um modelo de concessão, não mais um modelo de contrato de gestão. Os nossos pronto-socorros central, infantil e também a unidade de pronto atendimento passaram por grande reestruturação e revitalização, modernização, digitalização, colocamos salas de triagem para agilizar o atendimento. Então, as nossas 18 unidades básicas de saúde todas sofreram também obras de infraestrutura, muitas foram ampliadas, outras revitalizadas. Então, nós trabalhamos incessantemente pelas nossas portas de urgência e emergência, o nosso hospital e, claro, a nossa saúde, atenção à saúde básica, né? A saúde preventiva, justamente para não lotarmos os nossos postos de urgência e emergência. Passada a área, superada a questão da saúde, nós passamos para também obras de infraestrutura. A cidade de Cubatão, como toda a região Baixada Santista, ela foi construída na cota zero nível do mar. A cidade de Cubatão não é diferente. Então, nós tínhamos muitos problemas em relação às enchentes, que nós fizemos agora um amplo e grande programa de macro e micro drenagem, com desassoreamento de manilhas, a instalação de novo sistema de manilhamento, onde ainda não existia, a compra de 4 bombas eletrônicas, uma nova comporta para que faça a sucção das águas pluviais, para que neste projeto piloto, o bairro da Vila São José e Vila Nova não sofra mais com as enchentes. Passando por isso, nós trouxemos uma nova frota de ônibus, todas com Wi-Fi, ar-condicionado, carregadores de celular. Avançamos também na área de assistência social, os novos CRAS dos bairros, o Bom Prato, trazendo alimentação nutritiva para as pessoas, para aqueles que mais precisam, os mais humildes, por apenas R$1. São 1.800 refeições diárias. Passamos pela reestruturação também da policlínica, que outrora ficava em condições subhumanas atrás da Companhia Municipal de Trânsito, e hoje nós
revitalizamos o edifício Castro, a policlínica toda climatizada, digitalizada, com 3 farmácias também. Então nós trabalhamos em diversas frentes ao mesmo tempo. Tudo isso fruto da coragem do prefeito Adhemário de aprovar a reforma administrativa. Não era mais plausível, né? Para você ter uma ideia, nós temos o doutor Maurício aqui. Quando nós assumimos a gestão com 59% do que se arrecadava para pagar folha de RH. Isso é um crime de responsabilidade fiscal que foi feito. As pessoas não tiveram a sensatez, incharam a máquina pública e depois a conta chegou. E, claro, medidas populares demais. Quando você não sabe de onde vem o dinheiro, a conta chega e aí é igual a doença, né? A doença chega, você não se cuida, depois você tem que tomar um remédio amargo. O remédio amargo foi necessário para a saúde financeira da cidade de Cubatão, para que nós honremos aí todos os compromissos em dia, servidores, fornecedores, escolas, UBS, medicamentos e assim sucessivamente. E o povo caridosamente nos deu mais uma chance de mostrar que viemos, de mostrar o resultado de todo esse trabalho, de toda essa responsabilidade fiscal, grandes projetos na área do turismo, aqui no município de Cubatão. Não é mais moderno que a cidade de Cubatão seja majoritariamente sustentada por polos industriais, pelo polo industrial, pelas indústrias, porque a gente fica à mercê de políticas nacionais. Então, se o Brasil vai bem, Cubatão vai bem. Se o país passa por um processo de desindustrialização, aí a cidade de Cubatão é a primeira a sentir, justamente por ser majoritariamente sustentada por polos industriais. Então, nós já entendemos isso, estamos fazendo a lição de casa de que nós precisamos de criar fontes alternativas de arrecadação no município, e o turismo é um recurso muito grande, muito grandioso, que nós podemos explorar aqui. Agradecer ao trabalho também da secretária de Turismo, Thaís Margarido, que não vem medindo esforços para fazer o turismo virar realidade no município. A Thaís já esteve conosco aqui, ela tem grandes projetos, né? Inclusive, só estamos aguardando passar essa pandemia para poder trazê-la de volta aí com os novos projetos que ela possa apresentar aqui no programa. Só dá tempo para uma pergunta. Quem que vai fazer, o doutor Maurício ou o Luiz Fernando? Eu posso fazer. Pode fazer? Futuro, Guilherme, por favor, o que esperar de Cubatão para os próximos anos? 1 minuto, Guilherme, você consegue? 1 minuto e meio, vai. Claro. Bom, o futuro de Cubatão, ele se resume a isso. Nós precisamos estancar o estoque de precatórios, queremos entregar o bastão em 2024 de 7,5 para 1,5, que é um grande avanço. E tudo isso se traduz, a gente sabe, em bem-estar para a população. O déficit previdenciário agora, com a reforma da Previdência, que nós precisamos e vamos aprovar com a Câmara de Vereadores, justamente para que nós consigamos pegar esse recurso que sai do Tesouro e investir no município. E a integralização de cidade. Nós já começamos a primeira fase, que é a mais, digamos assim, trabalhosa, que é de urbanização da Vila dos Pescadores. Começamos com todo um trabalho socioeconômico, né? As pessoas passando de porta em porta, fazendo a selagem das casas, porque por drone você vê um telhado, mas a gente sabe que a realidade é embaixo de um mesmo telhado moram diversas famílias, e é só com esse estudo planejado que você consegue saber quantas padarias, quantas escolas, quantas ruas você consegue abrir num processo de urbanização. O futuro agora é um boom no turismo aqui no município. Nós não tenha dúvidas de que nós trabalharemos sendo norteados pelos princípios das concessões, das terceirizações, que funcionam muito aqui, e o Estado de São Paulo dá exemplo em relação a isso. Questão de habitação também, o edifício Castro, que é o último elefante branco que existe ainda no município de Cubatão, será mais um programa de moradia popular, mas agora para aqueles que pagam aluguel, que infelizmente não há programas habitacionais para esse público. Então nós faremos, são 2 torres de 10 andares, cada uma com 40 apartamentos, que nós sortearemos para essas pessoas que pagam aluguéis. Além disso, nós estamos fazendo só no Casqueiro, Ilha Caraguatá, Parque São Luís, foram mais de 70 ruas pavimentadas com um novo sistema de manilhamento. O futuro da cidade de Cubatão é a criação de fontes alternativas de receita para a tradução de bem-estar social, trazer investimentos para Cubatão, um pacote de incentivos fiscais que já foi aprovado na Câmara Municipal para atração de empresas. Fruto disso é a Ambev, a Magazine Luiza, são empresas que já vieram para cá, tiveram seu, por exemplo, IPTU isento durante 10 anos, o recolhimento de ISS de 5 cai para 2, justamente para atração de novas empresas, geração de renda, de emprego.
e sustentabilidade do município. Então, o futuro da cidade de Cubatão, ele depende, claro, de todo o trabalho responsável aqui da administração pública, mas entendendo que viver em sociedade, todos nós temos responsabilidades. Tá certo. Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Guilherme Amaral, secretário de Comunicação da cidade de Cubatão. Até uma próxima oportunidade. O nosso querido Luiz Fernando Cardoso também. Um abração para você, Luiz. E o nosso querido doutor Maurício Baltazar. Um abração, viu, doutor? Obrigado aí pela presença de todos. E o nosso programa fica por aqui. Volta amanhã, à 13h, aqui na TV Unisantos, o nosso Cidades em Debate. Um grande abraço a todos vocês. Estamos com Deus e amanhã, quem chega primeiro à 13h, espero outra. Até lá. Fui! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.